Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Uma alegria nós estar aqui reunidos para estar adorando o nosso Deus. Queridos, abra aí as vossas Bíblias. Vamos para a ministração da Palavra de Deus. Nós estamos no culto de Santa Ceia do Senhor e é uma alegria muito grande porque nós se reunimos como membros do corpo de Cristo para nós estar lembrando da morte e da ressurreição de Cristo até que Ele venha. Então é um grande privilégio que o Senhor nos dá. Então, queridos, eu quero ler com os irmãos um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 1. Nós vamos ser bastante objetivo, glória a Deus, para que nós não possamos demorar muito. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Todos se encontraram? Leamos, irmãos. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Santo Deus e eterno Pai, fala conosco, fala comigo, fala com meu irmão, dirige essa palavra. Ó Deus, que a misericórdia do Senhor se estenda sobre nós, sobre mim. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, que nós possamos receber em nome de Jesus. Esteja à vontade, queridos. Irmãos, nós estamos diante de um texto do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que está falando sobre a descida do Espírito Santo. A palavra diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos os discípulos, a igreja, reunida no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, também de um vento impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E eu quero pregar aqui sobre as 6 razões do avivamento pleno. Quando nós falamos do avivamento, nós sabemos que o avivamento existe razões pela qual Deus envia do seu Espírito sobre a sua igreja. Jesus, estando lá na sinagoga de Nazaré, Jesus ele usa o texto do profeta Isaías. Ele vai revelar por que o Espírito, o motivo pelo fato do Espírito Santo estar sobre a sua vida. Ele usa aquele texto de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. E ele vai descrever algumas razões, dizendo: Ele me ungiu para evangelizar, Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para curar, Ele me ungiu para abrir os olhos do cego. Então, irmãos, o avivamento, a unção de Deus na vida do crente, ela tem um objetivo. Deus ele não vai derramar do seu Espírito na minha vida simplesmente para que eu fique pulando dentro da igreja. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida simplesmente para você pular de um pé só. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A unção de Deus, o avivamento vem para que nós possamos desempenhar uma missão, para que nós possamos desempenhar uma obra,
fazer um trabalho para Deus. E nós percebemos aqui em Atos dos Apóstolos 6 razões do avivamento pleno. E o que é avivar? Avivar, irmãos, é tornar-se mais vivo, é animar. A palavra avivar significa vigorar, tornar-se mais vivo. E só Deus, com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção, pode nos dar o vigor necessário, pode nos dar a unção necessária para que nós possamos fazer uma obra que Deus quer que nós façamos. Então, a primeira razão do avivamento pleno está no versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Leia comigo. A Bíblia diz, irmãos, que se cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então a primeira razão do avivamento pleno é que estavam todos concordemente, todos tinham concordado em permanecer no mesmo lugar. Isso nos traz uma lição, isso nos mostra a importância de estarmos reunidos, a importância de nós se juntarmos como igreja, nós se juntarmos como servo de Deus, para que nós possamos adorar o Senhor. Igreja, nós somos igreja quando nós estamos juntos, quando nós se reunimos, quando nós estamos em comunhão. E a Bíblia diz que todos estavam concordemente no mesmo lugar. Você vai perceber que a igreja primitiva, elas estavam reunidas, ela tinha acordo de permanecer junta. A união era a prioridade naquela igreja. Eles se juntavam para adorar o Senhor, eles se juntavam para esperar o avivamento. Então uma igreja, irmão, que ela não está concordemente junta, ela não está no mesmo lugar, Deus não tem como mandar o avivamento para essa igreja, porque a igreja precisa estar no mesmo lugar. Nós precisamos estar juntos, reunidos concordemente no mesmo lugar. Então, nós aprendemos aqui em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus pediu para os discípulos que eles ficassem onde? Em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus escolheu um lugar, e naquele lugar Jesus mandaria o seu avivamento, mandaria a promessa do Pai, que era Jerusalém. Então os discípulos não poderiam sair do lugar, não poderiam sair de Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Na ceia, os discípulos estavam no mesmo lugar. Lucas capítulo 22, versículo 14, você vai perceber que todos os discípulos estavam no mesmo lugar, diante da mesa do Senhor, estavam reunidos junto com o Mestre, e porque quem estava celebrando a ceia ali era o Senhor Jesus, e eles estavam no mesmo lugar. Discípulo de Cristo, irmão, não pode viver desunido. Discípulo de Cristo não pode viver um para um lado e para o outro. A igreja, o discípulo de Cristo, quem serve a Deus, tem que estar no mesmo lugar. Você já viu pessoas, ontem foi falado disso aqui no culto jovem, pessoas que saem de uma igreja porque não concordam com o irmão. Irmão, Deus nos chamou para nós estar no mesmo lugar, como igreja, junto. Discípulo que tem que estar ligado um com o outro. Na epístola de João, João vai descrever dizendo: se eu digo que eu amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Porque o discípulo de Cristo, quem serve a Deus, precisa estar no mesmo lugar. Jesus, ele prometeu nos levar para o mesmo lugar. Abra a tua Bíblia aí comigo em João 14, 3. Irmão, Jesus, ele não ofereceu para nós céu diferente. Ele não ofereceu um céu para mim, um céu para o diácono Ronilson, outro céu para o nosso querido irmão Daniel. Não. Jesus, ele ofereceu para nós um só céu, um só lugar. Em João 14, versículo
3, ele diz: eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que aonde eu esteja, vós esteja também. Então o céu que nós vamos, igreja, é o único céu. Nós vamos para o mesmo lugar, independente se eu sou da Deus Vivo, se o irmão é da Batista, é da Assembleia, é da Universal. Existe um céu só prometido para aqueles que servem a Deus. Não existe vários céus para o salvo. Existe um céu só, um lugar onde Jesus foi preparar, e Ele vai voltar para nos buscar, para que aonde Ele esteja, nós possamos estar também. Então a união é necessária, irmãos. Olhe para o irmão e diga: nós vamos para o mesmo céu. Então nós temos que se amar, temos que perdoar, temos que estar em unidade, temos que saber estar junto, porque ninguém vai para um céu diferente, irmão. Não, todos nós vamos para o mesmo lugar. Agora, a segunda razão do avivamento pleno está no versículo 2 do capítulo 2 de Atos. Leia comigo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A segunda razão do avivamento pleno é que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Este som veio da onde? Da terra? Veio do mar? Veio das árvores? Veio do vento? Não, veio do céu. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz, irmãos, que foi uma ação divina inesperada. Os discípulos estavam ali no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Foi uma ação divina inexplicável. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas. Começou a ter línguas e pousou sobre cada um deles, e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então esse de repente aqui, que veio do céu um som, como de um vento impetuoso, está falando da manifestação de Deus. Irmão, quem manifesta o poder na igreja é o Senhor. O poder é dele, a graça é dele, a unção é dele, o poder é dele. Então é ele que faz. Ele faz da maneira que ele quer. Eu posso me tribuchar todinho aqui gritando para Deus derramar poder, mas se Deus não quiser derramar, não vai acontecer nada. Porque a decisão de derramar o poder não é do pastor, não é do irmão, é de Deus, irmãos. Ele decide a hora que ele faz. Ele decide o momento que ele envia do seu poder, da sua unção sobre a sua igreja. A terceira razão do avivamento pleno está no versículo também de número 2. Leia comigo. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, encheu toda a casa em que estavam assentados. Irmãos, a Bíblia diz que quando Deus manifesta o seu poder ali, toda a casa encheu. A unção do Senhor veio sobre todos os discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Imagine, irmão, se todos na igreja fossem cheios do Espírito Santo, não haveria briga, não haveria confusão, não haveria fofoca. Imagina comigo se todos se interessassem em ser cheio do Espírito Santo, a igreja seria totalmente diferente, irmão. Por quê? Porque nós devemos ser cheios de Deus. Disse o apóstolo Paulo aos Efésios, dizendo: olha, não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava falando do vinho natural. Ele está falando do suco do suco da uva mesmo, o vinho da uva, que alguns bebiam e depois ficavam brigando ali. E Paulo está dizendo: não vos embriaguei com vinho onde há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo, irmão. Agora olhe para mim. Deus não nos chamou para nós estar brigando na igreja. Deus não nos chamou para nós estar tomando dores de A ou de B. Não, Deus nos chamou para nós ser cheios do Espírito Santo. Quem está comigo, levante as mãos. Irmão, quando Isaías viu o Senhor, a glória encheu a casa. Isaías capítulo 6, versículo 1. Quando Isaías contempla, tem aquela visão de Deus, a glória do Senhor invadiu a casa e encheu a casa. A Bíblia diz em João capítulo 2, versículo de número 7, quando Jesus ele faz ali a transformação da água em vinho, Maria chega para o mestre e diz: olha, eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer: olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Depois ela olha para os serventes, aqueles que eram responsáveis pela festa, e diz assim: fazei o que ele vos disser. E Jesus vai ordenar ao servente, dizendo: enchei as talhas de água. Irmãos, as talhas eram tanques feitos de pedra, que era usado também para as purificações, e ali cabia muita quantidade de água. E Jesus vai dizer: enchei as talhas. E o servente começou a encher as talhas de água. Depois que as talhas estavam cheias, Jesus disse: tirai a água e levai ao mestre-sala. Agora deixa eu trazer aqui uma comparação. Jesus mandou encher as talhas de água. Depois que as talhas estão cheias, ele manda tirar a água e manda o servente levar ao mestre-sala. E quando a água chega na mão do mestre-sala, que era o responsável pelo cerimonial, a água estava transformada em vinho. Sabe por quê? Porque Jesus mandou encher as talhas. Irmão, quando a nossa vida está cheia de Deus, a nossa talha está cheia de Deus, está cheia de água do Espírito, nós temos como tirar e levar para alguém. Como é que eu vou tirar da minha talha, eu vou tirar a água da minha vida? Como é que eu vou levar a palavra de Deus para alguém se a minha talha está vazia? Então a ordem de Jesus é encher as talhas. Nós precisamos encher a nossa vida de Deus, encher a nossa vida do Espírito Santo, para que nós possamos tirar da nossa talha água e levar para aquele que precisa. Quem recebe isso aqui, levante a mão. Irmãos, a quarta razão do avivamento pleno está no versículo de número 3. Leia comigo. E foram vistas por ele línguas repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora olhe para mim, irmãos, e foram vistas por ele línguas. Se foram vistas, não houve só uma manifestação de língua, mas houve também uma manifestação de visão. Jesus abriu os olhos deles para eles ver, porque eles viram, foram vistas, está no texto, foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Irmãos, a línguas estranhas serve para edificação pessoal. Por que é estranha? Porque ninguém sabe interpretar, não sei que Deus dê a interpretação. Se fosse todo mundo conseguisse entender as línguas estranhas, não seria língua estranha, seria língua conhecida. Por que é chamado de língua estranha? Porque ninguém conhece. Só se Deus trouxer a interpretação. As línguas estranhas servem para edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Paulo vai dizer que aquele que fala em língua, fala em mistério, edifica a si mesmo. Pastor, eu tenho que falar em língua? Tem. Porque quando você fala em mistério com Deus, você é batizado com o Espírito Santo e tem a manifestação da língua estranha, você está edificando a si mesmo. Você está edificando a sua vida em Deus. Então é importante, irmão, falar em línguas. Nós somos uma igreja pentecostal e nós acreditamos neste dom, nesta manifestação. Nós falamos em língua, nós falamos em mistério com Deus. Levante as tuas mãos. Paulo também orientou a igreja sobre o uso das línguas. 1 Coríntios 14, 13. Paulo vai dizer que
O dom que edifica a igreja é o dom de profecia. Não é aquela profecia assim: eis que eu sou o Senhor e falo contigo. É a profecia falada, é a exposição da palavra, é a pregação da palavra. Aquele que profetiza, ou seja, aquele que prega a palavra, edifica a igreja. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando a palavra e eu estou edificando a igreja. A igreja está sendo edificada pela mensagem que está sendo entregue nesta manhã. Irmãos, a quinta razão do avivamento pleno está no versículo 3, a parte B. Leia comigo. E foram vistas por ele língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olhe para mim agora. As quais pousaram sobre cada um deles. As línguas, aquela manifestação pousou sobre cada um dos discípulos. Veio sobre todos eles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, a manifestação do Espírito é dada para aquilo que é útil, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olhe para mim agora. Deus não vai manifestar o seu poder para simplesmente, irmão, eu chegar aqui, eu pular, eu rodar, para eu mostrar que eu tenho a unção. Deus não vai derramar unção na minha vida para me pegar a cadeira aqui e colocar aqui nas costas e sair pulando na igreja. Não. Deus, Ele nos dá da sua presença, da sua unção, para aquilo que é útil, irmão. Então toda manifestação de Deus tem uma utilidade. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, o revestimento é de Deus. É Deus que traz o revestimento sobre a sua igreja. Efésios capítulo 6, versículo 10. A igreja precisa estar revestida de poder. E o que é revestir? Revestir é vestir uma segunda vez. Olha aqui para mim. Eu estou vestido com esta camisa branca e eu estou revestido com paletó. Então eu estou revestido duas vezes. Eu estou revestido duas vezes. Então primeiro eu coloquei a camiseta branca, depois coloquei o paletó. Eu estou revestido duas vezes. Então revestir, irmãos, é nós estar vestido uma segunda vez. É Deus que reveste a sua igreja. Agora Deus não vai revestir alguém que não quer da sua unção, irmão, que não quer do seu poder, que não quer da sua glória, que não quer ser revestido do seu poder. Quando você pega Efésios 6,10, Paulo fala do revestir. Irmão, revestir das armaduras de Deus. Tomai todas as armaduras de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau. E se eu não me revestir, eu não vou ter graça, não vou ter poder para resistir no dia mau. Quando o dia mau vir, eu vou desistir. Quando Satanás se levantar contra mim, eu vou chutar o pau da barraca e vou me desviar. Mas eu preciso me revestir do poder de Deus. Levante a tua mão. Irmãos, a sexta razão do avivamento pleno está no versículo 4. Leia comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Você sabe qual é a finalidade de nós estar aqui? Deus quer que você esteja aqui para você ser cheio, para você ser capacitado e depois sair para ganhar vidas, sair para ganhar pessoas, sair para fazer a obra. Irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, irmãos. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, versículo 5, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Diga, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus quer que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja tem que viver as maravilhas de Deus. O crente não pode viver só no superficial. O crente tem que mergulhar na água do Espírito. Tem hora que nós chegamos na dimensão de Deus
e nós chegamos na igreja e nós molhamos apenas os pés, não é isso? Lembra da visão de Ezequiel? Ezequiel entra no rio e ele molha os seus pés. Depois ele vai entrando, vendo a visão, vai molhando os seus joelhos. Ele vai entrando na dimensão, vai entrando naquela visão, naquela dimensão. Depois as águas deram aqui nos seus lombos, ó. Depois ele vai entrando, a água deu aqui nos seus ombros. Depois ele disse que estava tão profundo que não dava mais para passar andando, tinha que andar a nado, tinha que atravessar a nado. Assim, irmão, é a nossa vida com Deus. Você não pode viver só no superficial. Nós temos que entrar, viver uma experiência maior, porque Deus tem algo novo para entregar nas nossas vidas. Levante as tuas mãos. Algo novo. Será que é suficiente apenas dizer, não, eu venho aqui, canto o louvor da harpa, eu oro, eu venho aqui, eu participo do culto? Será que é só isso que Deus quer para nós? Deus tem algo muito mais, irmão. Deus tem uma experiência maior para a sua vida. Deus tem algo muito maior. Deus quer derramar uma experiência grandiosa sobre a sua vida. Será que você já teve uma experiência de tocar em alguém ser curado? Você já viveu uma experiência de você orar por um doente e ele ser curado, ser levantado? Uma vez eu orei por uma mamãe que uma irmã da nossa igreja nos chamou e eu fui lá orar. E não tinha como aquela criança nascer, irmão, porque ela estava invertida. E tinha um exame comprovado, não tinha como. E nós oramos. Depois a criança nasceu e os pais foram lá na igreja do Deus Vivo que eu estava dirigindo. Olha pastor, Deus virou a bebê. Deus pegou e virou a bebê e colocou na posição. E a criança nasceu e eu apresentei ela. Levante as tuas mãos. Deus quer dar novas experiências para nós, irmão. Deus quer dar experiência de milagre. Deus não quer que eu e você viva só no superficial. Deus quer que você mergulhe na água do Espírito. Levante a mão nesta manhã, não vou gritar não, eu quero que você receba de Deus. Deus quer te dar nova experiência, Deus quer te dar unção, Deus quer dar algo novo para você. Deus quer que você viva uma nova experiência de um avivamento pleno, irmão, de um avivamento verdadeiro. Quando eu falo da razão do avivamento pleno, que eu estou falando do avivamento bíblico, do avivamento da palavra. Não é os avivamentos que existem por aí, irmão, que a pessoa está seca e faz aviãozinho dentro da igreja. Isso não é um avivamento verdadeiro, mas um avivamento pleno que Deus quer que nós possamos viver. Fique em pé agora, a igreja de Cristo. Eu quero orar com os irmãos, enquanto o irmão Daniel prepara ali o louvor. Glória a Deus. Você vai fechar aí os teus olhos, irmãos. Feche aí os teus olhos. Você vai deixar o santo Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, tocar sobre a tua vida nesta manhã. Não só os irmãos que estão aqui, mas quem está em casa também assistindo na live, assistindo na transmissão. Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem algo grandioso para entregar na sua vida nesta manhã maravilhosa. Oramos, fecha aí os teus olhos. Se você puder segurar na mão do irmão, fique à vontade. Santo Deus e eterno, soberano Pai, Pai maravilhoso, Pai querido, Pai santo e fiel, nesta manhã de oração, Pai, nós pregamos, Pai amado, sobre o avivamento pleno, Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu poder, Pai, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção, Pai. Precisamos, Senhor, ó meu Pai, viver o avivamento pleno. Precisamos viver uma nova experiência, Pai. Precisamos viver algo diferente do Senhor em nossas vidas, Pai, porque o Senhor quer derramar sobre nós a unção do teu Espírito Santo. O Senhor quer derramar sobre nós da tua unção, da tua glória, do teu avivamento, Pai, da unção do Senhor. Derrama sobre nós nesta manhã. Alamaste cai derebe andai, alamassui decai derebe assai,
Elebe andaravasso e calabandalabastéio. Teu sangue Aleluia. leva-me além. Deixa o Senhor te tocar aí. Todas as alturas. Aleluia. Onde ouça a tua voz. Te adoramos, Fala Pai. de tua justiça. Te adoramos, Senhor. Pela minha Aleluia. vida. Te adoramos, Deus. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. É pelo sangue dele. Aleluia. Tua cruz, Oh, maravilha. mostra-me tua Obrigado, graça. Deus. Nós te adoramos nesta O manhã. amor do Pai. Te adoramos nesta manhã, Pai. Para nós. Te adoramos, o Espírito caminho Santo. para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava do pecado e nos traz restauração. Pede para o Senhor te limpar nesta manhã, E te nada purificar. além do sangue, É o sangue de Jesus. nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como as neves, aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, de posso me achegar, Aleluia, aleluia. somente pelo sangue. Aleluia. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Louve ao Senhor nesta manhã, e que nos faz branco como as neves, aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Pode declarar nesse lugar: eu sou livre. Declare, igreja, declare nesta manhã. Eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Maravilha. Te adoramos nesta manhã, Pai. Te adoramos nesta manhã, Senhor. Nos purifica nesta manhã, nos limpa, Pai. Ó Deus, nos purifica nesta manhã, pelo poder que há no Teu nome.
da live. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, meu irmão, bem forte, que exalta e glorifica o Rei dos